Salve clã, que na voz pra vocês mais um react aqui pro canal. Dessa vez é do canal dos Chapéus de Palha. Robin é a personagem mais importante de One Piece. Qual a mensagem da sua história? Me pediram isso no vídeo do Narrativando, então decidi trazer. Isso deve sair no dia que eu tô gravando. Tô gravando umas horas antes do vídeo das 3 horas sair. E então, vamos ver, né? Vamos ver, meu cabelo tá todo bagunçado, né? Mas ok. Partiu. Vamos ver esse vídeo. O Chapéu de Palha é um canal que eu nunca vi, eu nunca entrei, então vai ser o primeiro contato que eu vou ter com ele. Então eu tô curioso, quero ver qual vai ser o que vai se falar da Robin, que é uma das personagens que eu curto bastante de One Piece. E sem falar que o Water 7 pra mim é a saga top 1, né? Tipo, até o momento onde eu estou, pra mim é top 1 a saga de Water 7, junto com a Marineford, eu acho. Tipo, mas o Water 7 pra mim foi uma saga que me pegou muito, tá ligado? Pegou muito, mexeu muito comigo, então eu gosto muito. Chorei tanto nessa série, mano, pelo amor de Deus. A hora que a Robin Vita quer viver, mano, tipo, nossa, vamos ver o que vai ser falado nesse vídeo, mas antes, deixa aquele like pra dar aquele apoio, rapaziada. Se inscreva se você não for inscrito pra dar aquela ajuda. Me siga na roxinha, rapaziada, eu tô jogando e vendo os anime lá. Minhas redes sociais também estão aí embaixo, meu Twitter e meu Insta, fechou? E vamos lá, rapaziada, eu quero ver qual vai ser do vídeo, então partiu. 1, 2, 3... Play. Porra, peraí, rapidinho. Oh, meu Deus. Tá sem som pra mim, tá sem som pra mim. Por algum motivo. Erros técnicos. Quem sabe faz ao vivo. Agora o chiato tá passando. Tá vendo chiato? Então, 1, 2, 3. Diferente dos outros chapéus de palha, ela demorou muito para encontrar um sentido na vida. Viveu até os 28 anos sendo perseguida, traída, acusada em todo lugar que passava. A cada segundo, até o ponto de não conseguir mais dormir pelas noites, com medo de não acordar no dia seguinte. A Nico Robin foi a única sobrevivente ao maior atentado à herança e conhecimento do mundo, que ficou conhecido como a tragédia de Ohara. Desde esse dia em diante, abandonou para sempre sua mãe, seu único amigo e sua infância. Num dia onde tudo de ruim possível para acontecer, aconteceu. Ela passou a ser procurada pela entidade mais poderosa de todas com apenas 8 anos de idade, conceituada pelo mundo como um demônio. Segundo Rob Lucci, sua mera existência era um crime. E o que é viver carregando esse fardo? Ser esmagada diariamente só pelo peso de existir. Não ter em quem confiar e nem um amigo para dividir um segredo. A grande diferença entre ela pro resto do bando é que a Robin não sofreu só durante a sua infância. A Robin sofreu durante sua vida toda. Quando se juntou ao Crocodile, ainda sofria. Quando se juntou aos Chapéus de Palha, ainda sofria. Não é seu passado que é o mais triste, é a sua vida inteira. Sua mera existência que é um crime? Simplesmente chegou um momento em que tudo era escuridão, mas lá no fundo, lá dentro, ainda havia uma luz. Ela só precisava das pessoas certas para o seu mundo se iluminar novamente. Oh, mano. A Robin é uma personagem única, tanto pela sua importância para o universo de One Piece, quanto pelo seu desenvolvimento dentro da obra. A paixão pelo conhecimento e a participação de duas pessoas essenciais em sua vida vão ser os responsáveis por sua resiliência absurda, superando as dificuldades diárias que é viver como um demônio. Suas engrenagens principais vão ser o medo e a solidão, mas o medo é uma engrenagem quebrada e a solidão uma engrenagem sozinha. E nada funciona direito quebrado, muito menos sozinho. Mas com outras engrenagens girando, elas se conectam, se tornando mais ativas, mais vivas. A solidão dá lugar à companhia e aceitação, e o medo à força e à segurança, permitindo se envolver emocionalmente com outras pessoas, ser aceita no mundo e se sentir protegida. A Robin nos é introduzida como uma vilã, alguém poderosa afiliada a um tirano. Naquela altura, a gente não sabe nada dela, só que existe algo nebuloso ao seu redor. A verdade é que por trás daquela mulher sombria, haviam anos árduos, que passaram devagar, bem devagar, enquanto ela fugia e fugia, mas não abandonava o seu sonho: ler o Rio Poneglyph. Talvez o primeiro traço que vejamos da Robin é quando ela se nega a contar para Crocodile os segredos das armas ancestrais escondidos no Poneglyph em Alabasta. Ali fica claro que para ela não importava ajudar os outros, assim como tão pouco importa em suas próprias palavras que qualquer país prospere ou colapse.
E essa frase deixa bem claro a sua indiferença pelo mundo, que é só uma resposta natural por tudo que ela passou. A única coisa que ela quer na vida é descobrir a verdade, descobrir a história do mundo, do século perdido. E não importa que caminho a leve até isso. Apesar disso, nossa querida arqueóloga se deu por vencida e resolveu dar um fim no seu próprio sonho. Com a derrota de Crocodile, Robin simplesmente cansou da vida. Um caminho que ela tinha achado para os seus maiores desejos foi destruído, e já não podia seguir se fazendo companheira de qualquer um que aparecesse na sua frente. Era demais. Junto com seu sonho, Robin também decide abandonar sua própria vida, deixando cair ruínas em cima de si mesma. Ela teria morrido ali se não fosse pela interferência de um certo personagem, que a salvou de ser arruinada, a obrigando a viver sua vida e, consequentemente, seu sonho. E já que ele havia salvado, por que não se juntar àquele garoto e dividir a responsabilidade do seu futuro com ele? Dessa vez não estaria sozinha, dessa vez teria companheiros que cedo ou tarde mostrariam que as palavras ditas em seu passado eram a mais pura verdade, palavras plantadas em seu coração pelo seu único e melhor amigo. Até aquele momento. Escute, Robin, você pode estar sozinha agora, mas um dia você encontrará outros como você. O mar é grande demais, você vai encontrá-los. Você vai encontrar amigos para te proteger. Ninguém nesse mundo nasce para viver sozinho. Desde então, a vida da Robin foi puro sofrimento, com leve resquício de esperança que foi crescendo com os chapéus de palha. Ela aproveita da sua maneira o que acontece na tripulação, e apesar das mulheres cumprirem um papel de pessoas mais maduras, a Robin não fica irritada com as atitudes infantis de seus companheiros, e nem com seus erros. Robin só responde tudo com um cálido sorriso. Ela sabe o cruel que o mundo é. Ela não vai se revoltar ou ficar nervosa com pouco. Ela viveu o inferno em pessoa, viu todos morrerem na frente dos seus olhos. Isso leva a gente a uma faceta muito importante dela. A Robin não tem medo de coisas básicas como monstros ou destinos cruéis. Então ela faz comentários muito estranhos que parecem um pouco de humor sombrio. Por mais que pareça um lado muito esquisito, o humor negro é um aspecto que sem dúvida forma parte do personagem da Nico Robin. Ela é muito ligada ao conhecimento, à verdade, aos fatos. E a realidade que ela viveu na pele é brutal. Então esse comportamento obscuro é justificado pelos traumas de seu passado. Se a gente pensar bem, isso é algo claro desde o seu primeiro dia na tripulação, quando o Sop vira para ela e pergunta: qual a sua especialidade? E ela responde: assassinato, de forma mais natural possível. Isso choca os outros, mas para ela é simplesmente mais um fato. O papel da Robin na tripulação, segundo Oda, pode ser comparado ao de uma mãe, e o que chama atenção é como ela cuida e mima o Chopper. É curioso porque, apesar de não tomar liberdade para se abrir, ela ama a fofura dele. Lembram como ela odiou quando Frank possuiu o corpinho do Chopper? O mesmo traço de fofureza dela acontece quando Kuma fala sobre sua Kuma no Mi em Thriller Bark. No momento que ela escuta que a fruta do Shichibukai é de patinhas, antes de qualquer coisa ela pensa em patinhas de gato, uma coisinha fofinha, sempre mantendo uma cara séria, sem demonstrar o que realmente sente para os outros. Isso nos faz pensar que, de forma genuína, ela sempre tem pensamentos imaturos e até bobos, bem diferente do que aparenta. Isso provavelmente é um reflexo de seu passado, uma forma de expressar parte de sua infância que ela infelizmente não viveu. E isso é algo notável na personagem, porque ela coloca limites quando a situação é muito incômoda principalmente para sua imagem. Lembra do super mega hiper robozão bolado do Frank? Ela diz que participar daquilo seria uma vergonha como ser humano. Inclusive, pede pro Frank nunca mais fazer essa bosta na frente dela. Mas isso, óbvio, acontece quando eles já estão mais íntimos, depois do arco de Enies Lobby. E é claro que se a gente vai falar da Robin, é impossível não falar dessa saga. Além de diversos focos, o que faz o arco ir adiante é a importância e o desenvolvimento que ela vai ter. Mas calma que a gente vai chegar lá. Primeiro, eu quero colocar em evidência outros pontos sobre ela, para quando falarmos desse arco ser ainda mais poderoso. A Robin coloca a história e o conhecimento acima de praticamente tudo. Ela simplesmente não entende como pode haver gente tão estúpida para destruir legados do passado, tesouros tão preciosos que são irrecuperáveis. Escritos, esculturas, são com esses materiais que aprendemos, não só em questão de conhecimento, mas também como não repetir os erros do passado.
Esses comportamentos para ela são absolutamente carentes de sentido. Desvalorizar a educação e depreciar pesquisas e estudos é dar um passo para trás na humanidade. E óbvio que isso tem a ver com a destruição de Ohara. Esse amor pela história e ódio pelas pessoas que não a respeitam é algo que aprendeu com o professor Clover, que até o último minuto tentou entender o porquê daquela atrocidade que faziam com a biblioteca deles, sem negar sua pesquisa e achados. Ela aprendeu desde pequena que o verdadeiro valor não é algo concreto, é abstrato e não é possível tirar das pessoas. O conhecimento obtido. Um dos meus pensadores favoritos já dizia: lembre-se que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Inclusive, minha mãe também já me disse muito isso. E para provar tamanha admiração por esse tipo de tesouro, temos sua primeira cena em confronto, fazendo parte dos Chapéus de Palha. Ela é brutal. A Robin no quesito combate é infame. Ela não vê problema em incapacitar seu inimigo da maneira que for, seja até mesmo quebrando sua coluna. O coitado daquela vez foi o Yama, líder dos soldados divinos de Enel. Ela enfiou ele de cara numa árvore com toda a sua força, fez os dials de impacto explodirem em sua barriga, aproveitou para quebrar os dedos dele e tacar ele igual bosta por um precipício. E a cereja do bolo foi usar sua fruta para projetar o corpo de Yama para receber o impacto direto do chão. E depois ela tem uma cauda por cima da cereja que ela quebra a coluna do amigo no meio da queda. E o que o Yama fez para merecer esse tratamento? Ele tinha acabado de destruir artefatos de valor incalculável, tesouros preciosos cuja importância não pode ser medida. Não é fraca, não. A história pode sempre se repetir, mas os humanos não podem voltar ao passado. Você não consegue entender isso, né? E foi após essa frase que Yama conheceu seu destino cruel. Lá em Skypiea, não foi só isso que a Robin nos mostrou. Apesar de ser um dos arcos mais questionáveis pelo fandom, a verdade é que Skypiea foi o terreno necessário para os acontecimentos em Enies Lobby. Como eu disse, é a Robin que alavanca essa saga, mas Skypiea é o que prepara a Robin para a decisão da sua vida. É o que prepara ela para finalmente voltar a acreditar nos outros. Robin viu a tripulação lutar até a sua última gota de energia para salvar uma ilha completamente alheia a eles. Viu a disposição deles se sacrificando por pessoas desconhecidas, tendo sua própria vida salva por Zoro, que àquela altura era quem mais desconfiava dela. A relação e a admiração pelos Chapéus de Palha acontece ali, numa base incrível de determinação e confiança. Como resultado disso tudo, ela pôde perceber o verdadeiro valor das pessoas com quem estava, que futuramente chamaria de companheiros. Todos se esforçaram ao máximo para recuperar o Chopper quando ele foi raptado por Fox. E claro, ela teve seus primeiros lampejos de felicidade em sua vida depois do desastre de sua infância. Aquelas pessoas eram diferentes. Ela enxergou vestígios de liberdade, se divertiu, fez companheiros, amizade, percebeu que a vida finalmente poderia ser levada de forma tranquila. Então ela foi desenvolvendo um sentimento de se sentir parte disso tudo, de ser mais uma dos Chapéus de Palha. Um sentimento que jamais pensou que poderia estar dentro dela. Segundo ela mesma, nos últimos 20 anos, ela teve que correr e sobreviver, fugindo, sem importar qual era a circunstância, já que não tinha nada que aprendia em lugar nenhum, não tinha nada que proteger, não tinha nada por que lutar. Estava sempre disposta a trair os outros pelo seu próprio bem, porque foi assim que a vida lhe ensinou. Mas com essa relação construída nos Chapéus de Palha, pela primeira vez em sua vida, simplesmente não podia fazer isso com eles. Eles a fizeram reacender a chama do que é a verdadeira felicidade, devolveram o coração que ela havia perdido e a impulsionaram novamente em direção ao seu sonho, que ela havia abandonado. Encontrou pessoas que acreditavam nela, e antes, frases como "eu não tenho onde ir", "eu não tenho para onde voltar", que eram a prova da solidão que a Robin teve ao longo desses 20 anos pós-destruição de Ohara, já começavam a sumir. Ela começava a se libertar, mas a realidade volta em Enies Lobby. Seu terrível passado a deixou sem nada. Sem nada, exceto uma coisa. Em One Piece, já vimos muitas vezes o tema de vontade herdada. Pessoas que, apesar de não estarem mais presentes nesse mundo, seguem vivendo no espírito dos jovens. Robin teve 2 encargos importantes antes de abandonar Ohara. 2 missões que se viu obrigada a cumprir. Nico ouvia sua mãe antes de se separar de uma criança de apenas 8 anos, disse para ela viver. Viva, Robin. E Sal
pediu para que ela vivesse também, que pudesse um dia escrever a história de Ohara para o mundo inteiro saber o que realmente aconteceu ali. E é por isso que a Robin se viu numa encruzilhada tão grande em Enies Lobby, porque renunciar à sua vida era salvar de seus amigos, mas não significava só morrer, como também implicava em abandonar e trair o último desejo de sua mãe e de seu melhor amigo. Mas a vida ensina muitas coisas, e dependendo da forma como significamos isso, somos capazes de lidar com essas situações. A vida da Robin foi afundando suas esperanças, cobrindo seus maiores anseios com temores e medos. Naquela altura, Robin já não tinha mais convicção de nada, já não sabia mais qual era o seu papel no mundo. A existência dela era um crime, era um demônio vivo, uma pessoa que não deveria ter sobrevivido. Então por que continuar vivendo? Se continuasse com seus companheiros de bando que mostraram para ela que a vida pode ser leve e maravilhosa, o governo mundial mataria todos eles. Robin se encontrava em um estado depressivo de solidão absurda, de não se enxergar no mundo, de não se sentir parte dele, de se ver completamente perdida. No fim das contas, os traumas do seu passado eram pesados demais para carregar nas costas e seguia andando, pesados demais para carregar sozinha. Talvez ela só precisasse de amigos. Seu terrível passado a deixou sem nada. Sem nada exceto uma coisa: os sonhos das pessoas que mais amou na vida guardados em seu coração, lá no fundo a 7 chaves, embaixo de dor e sofrimento, mas alcançável. A vida bateu nela até que todos os seus desejos, sonhos e vontades fossem afundados no seu âmago, um lugar coberto por todos os traumas de sua infância. Mas lá embaixo, lá no fundo, existia algo, oculto pelos medos, pelo julgamento e pelo sofrimento. Sozinha, não tinha como resgatar tudo aquilo do fundo do seu coração. Sozinha. E aí, que em meio à mais terrível escuridão, surge a luz. Então, a esperança plantada por Jaguar de Sol no coração da usuária da Fruta das Flores floresce. E dali surge o mais lindo fruto, a superação de seus traumas em forma de amizade. Eu acho muito bonito como essa esperança perdurou tanto tempo em uma pessoa com a vida tão sofrida e mascarada, como as palavras de sua mãe para ela viver refletem nesse momento da forma mais genuína possível. A Robin quer viver, e a fé nas palavras de Jaguar de Sol a fizeram perceber em um momento determinante que aquele instante que ela tanto sonhou finalmente havia chegado. A Robin quer viver e quer viver com seus companheiros, esses amigos que declararam guerra à mesmíssima entidade que a caçou como um demônio. Seus companheiros desafiaram o governo mundial, os responsáveis por seus maiores traumas. E se eles fizeram isso por ela, ela também precisava fazer isso por si mesma. Aqui vale a reflexão da perspectiva que a Robin tem da vida. Ela em nenhum momento conseguiu enxergar o valor que tinha para os outros até alguém bradar isso para ela em uma situação extrema. Então eu acho que mostrar a importância que a gente dá e mostrar o valor que nossos amigos, familiares e pessoas próximas têm pra gente é algo que tem que ser feito. A gente não precisa chegar até o limite para mostrar o carinho que temos um pelo outro. O reflexo desse momento absurdo na personagem é muito claro, porque apesar de ter passado um tempo com eles, ela não tinha confiança e não era confiada por todos. Por isso, chamava eles de Senhor Atirador Narigudo, Senhora Navegante. Chamava eles por pronomes de tratamento somados às suas características e função no bando, o que obviamente cria um distanciamento respeitoso entre ela e os demais. Só depois de Enies Lobby, ela começou a confiar neles e chamar cada um pelo seu próprio nome. Só depois dessa aventura, que a fez encarar seu passado e deslumbrar um futuro. Ela percebeu que não teria mais motivos para evitar criar laço com as pessoas. Não teria que viver com medo iminente de abandonar seus companheiros e nem de ser abandonada. Depois disso tudo, ela finalmente voltou a se envolver emocionalmente com os outros. Finalmente se sentia em paz. E esse é sem dúvida um dos maiores passos de desenvolvimento de um personagem dentro da obra.
Ela não alterou seu jeito de ser, ela continua misteriosa, reservada, mas pequenas nuances de seu comportamento mostram como ela mudou por dentro. Se tornou mais aberta, se importa mais com os outros, se permitiu viver. Outra prova de que hoje o carinho por seus companheiros é maior que qualquer coisa, inclusive do que seu amor pela história, foi mostrado no seu encontro com Rayleigh em Sabaody. Robin teve a oportunidade de descobrir sobre o século perdido e todos os segredos do mundo. Tudo o que buscou durante toda a sua vida. Tem noção que Teve o em sua Rayleigh tem tudo frente isso na um homem cabeça, capaz de velho. responder Nossa, todas velho. as perguntas, mas sonhar é cantar sua própria canção. Sonhar é dançar sua própria dança. Criar do seu coração e apreciar a jornada, confiando que não importa o que aconteça, tudo ficará bem. Sonhar é criar sua própria aventura. Viver a vida ao lado de seus companheiros, conquistando seus sonhos juntos e gradualmente, é o que hoje é o mais valioso para ela. Se Robin soubesse toda a verdade, não teria por que seguir viajando, e é justamente essa viagem que a permitiu viver novamente. E se essa aventura é o que a permitiu viver, aceitar a verdade de Rayleigh era mais uma vez renunciar à própria vida. E afinal de contas, até onde vai o conhecimento da Robin? Ela sabe ler os poneglyphs, adquire conhecimento desde muito nova e deve saber alguns segredos graças ao seu passado em Nossa, Ohara. Salete, muito louca, Mais velho. ainda, passou 2 anos com o exército revolucionário, onde provavelmente teve acesso a um vasto leque de informações sigilosas. A Com grande certeza. verdade é que tudo que ela tem de conhecimento e potencial de saber é muito mais do que a marinha dá de recompensa pela sua cabeça. Tudo isso faz de Robin uma arma poderosíssima, um tesouro que deve ser cuidado, guardado e, por que não, amado. Ela é a personagem-chave para o futuro de One Piece, sem dúvida um dos mais importantes da obra. É a mente capaz de nos traduzir os segredos do século perdido e alavancar o mundo em direção ao tão sonhado amanhecer. Robin é a chave que ameaça todo o sistema de poder do governo mundial, a única pessoa no mundo que pode trazer desordem e caos para essa ordem que foi construída nos últimos 900 anos. Não é estranho que ela seja o demônio desse universo, a pessoa capaz de quebrar todas as engrenagens. Por outro lado, ela é a luz da revolução, alcunha extremamente apropriada para a personagem que algum dia mudará todo mundo graças ao seu conhecimento. Mas por enquanto, Robin, desfrute de sua viagem. Ai. Acabou? Esqueci, né? Obrigado por assistir, mano. Cara, isso é louco, mano. Deve ter dado um trabalho fazer esse vídeo aí, sejamos sinceros. Dando trabalho o roteiro de sair, mano. Nossa, mas gostei do vídeo, mano. Gosto de vídeo assim, velho. Eu gosto bastante de vídeo assim. E, mano, a Robin realmente é um personagem muito bem feito, mano. Passou por muita coisa mesmo, desde que ela era pequena, como ele falou aí no vídeo. É, ela sofreu desde pequena, né, mano? Ela só parou de sofrer mesmo depois de Lobby, tá ligado? Então, parou de sofrer, tipo, superou, tá ligado? Agora tem amigos, tem essa família dela que ela pode seguir em frente pra realizar seu sonho. Mano, é tipo eles por ela por eles, mano, é muito da hora você ver esse desenvolvimento de personagem que tem One Piece, tá ligado? Com a maioria dos personagens assim, tem um ótimo desenvolvimento, tipo, como eles vão mudando, mano, eu acho muito da hora. Muito da hora mesmo, muito da hora mesmo, mano. A Robin é uma personagem que, sério, misteriosa, mas faz a gente gostar bastante dela. Eu gosto bastante da Robin. Mano, e é sério, velho. Esse negócio eu acho que não tem como. Eu vejo muita teoria, né, que falam que a Robin pode morrer, mas eu não sei não se o Oda mataria a Robin. Porque como falam, ela é a chave de tudo, mano. Ela consegue ler, ela consegue revelar, tem o sonho dela que ela tem que contar a história de Ohara, aí vem os Poneglyph também, mano. Então eu acho bem difícil matarem ela, mano. Eu espero que não matem. O personagem é ninguém do bando, mano. Pelo amor de Deus. Eu já sofri demais em Marineford, tá ligado? Tá bom. Não precisa morrer mais ninguém. Tá safe já, tá ligado? Mas é isso, mano. Gosto bastante, gostei bastante do vídeo. Gosto desse estilo de vídeo também, mano, pra reagir e tal. E lembrando, rapaziada, eu assisto One Piece em live, estou em Punk Hazard, tá bom? Quem quiser acompanhar isso aí comigo, só clicar no linkzinho na descrição que vocês vão pra minha roxinha, firmeza? Deixa aquele like pra dar aquele apoio, se inscreva se não for inscrito.
vídeo do Chapéu de Palha vai estar na descrição desse vídeo, firmeza? Tamo junto demais, rapaziada. Se você quiser que eu reaja a algum vídeo aqui, deixa aí embaixo que tamo junto, fechou? É nóis e até o próximo vídeo.